Agora, a gente vai falar sobre rins. Você sabe para que funciona o rim, ô Carlinhos? Perguntar aqui pro Carlinhos. Vai lá, deixa eu ver. O que funciona? Para que serve o rim? Para filtrar a água. Para filtrar. Ele fica onde, Carlinhos? Você fez assim? Aqui, será? É? Gilson, você também sabe, Gilson? É isso mesmo? Carlinhos, tá certo? Mais ou menos isso daí. E você sabe para que significa, serve o rim? Onde é que ele fica? A gente vai falar sobre rim, vai aprender sobre ele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros possuem problemas renais. Olha aí que sério, gente. Muita gente. E é importante a gente entender, né, o que é o rim, como é que ele afeta o nosso corpo, o que a gente pode fazer para cuidar bem dele, o que a gente anda fazendo que é ruim para ele. Para isso eu recebo um urologista com mais de 16 artigos publicados em revistas internacionais, mais de 30 apresentações em congressos internacionais, mais de 5 capítulos de livros escritos, ou seja, um senhor urologista. Dr. Renato Falsi, seja muito bem-vindo mais uma vez. Cláudia, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite. Aí você fica neste cantinho, respeitando o distanciamento, e eu aqui. Bom, vamos lá. Perguntei para os meninos o que era o rim. O Carlinhos falou que serve para filtrar a água. Fica mais ou menos aqui. É isso mesmo? Isso, ele fica, são dois, né? Nós temos 2 rins, ficam nessa região posterior, né? Logo embaixo da costela, mais para trás. Numa região atrás do abdômen, totalmente protegido por um coxinho de gordura, né, para ficar mais protegido de traumas e agressões do meio, né. O rim, ele é um órgão muito inteligente, né, todo mundo, ele não tem esse reconhecimento público que ele mereceria ter, na minha opinião, né, porque a gente sempre pensa em coração, um coração artificial, né, que é o órgão, mas assim, o coração, ele basicamente, ele só bate, né, e o rim, ele é extremamente inteligente do ponto de vista funcional. Então, como é que ele funciona? Ele filtra todo o sangue, mais de 200 litros por dia passa pelo rim, passa um fluxo de sangue altíssimo. E aí, depois que ele filtra tudo, ele pega de volta tudo que o organismo precisa ficar e o que o organismo não precisa é o lixo e ele excreta na urina. E o mais interessante é que ele consegue, ao mesmo tempo que descartar uma urina extremamente diluída, quando alguém toma muita água, ele consegue, ao mesmo tempo, se precisar, concentrar essa urina numa concentração de sais superior à água do mar, por exemplo. Então ele tem um gradiente que ele consegue variar muito a concentração da urina. Isso nos permite, quem tem uma função renal normal, passar em lugares, por exemplo, caminhar num lugar seco e sem precisar tomar água o tempo inteiro e ao mesmo tempo excretar o excesso de líquidos quando a gente exagera nos líquidos, entendeu? Gente, que incrível, né? Quando você conta dessa forma, muito eu já fiquei imaginando como Deus é perfeito, né? E faz a gente dessa forma tão impecável, com esse funcionamento cheio de tecnologia, né? É maravilhoso. Agora, o que a gente faz de ruim para o nosso rim, antes da gente falar o que a gente deve fazer de bom? O que o ser humano tem feito? A gente sabe que o ser humano anda judiando um pouco, não só do planeta, mas de si mesmo, né? O que não é bom para o rim? Algumas coisas, assim, o rim, pelo fato dele precisar filtrar bastante, toda substância química, ou a imensa maioria das substâncias químicas que a gente ingere, elas passam e acabam sendo eliminadas pelo rim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Então, assim, ficar cronicamente desidratado é um problema, porque o rim precisa ter um fluxo mínimo de sangue para poder filtrar adequadamente. Usar alguns medicamentos que diminuem o fluxo de sangue para o rim, como, por exemplo, um que é muito utilizado e talvez por ignorância desse efeito colateral, que são os anti-inflamatórios, o uso crônico de anti-inflamatório, principalmente sem prescrição médica, porque eles são vendidos sem prescrição, ele faz o rim trabalhar como se ele estivesse num ambiente com pouco sangue e pouca água, porque ele contrai a artéria que leva o sangue para esse filtro. Então, isso prejudica o rim. Questão de ingestão de alimentos. A questão do sal, que é um assunto que já é bastante conhecido, né? E o excesso de sal para metade das pessoas vai gerar hipertensão e isso acaba estragando esse filtro, porque se a gente imagina que a gente tem um filtro super delicado e a gente sobrecarrega ele com excesso de pressão, destrói esse filtro. Uma vez que ele foi destruído, ele não se reconstitui mais. A quantidade de filtros, que são microfiltros, que chamam néfrons, que são milhões que tem no rim, que a gente nasce é o mesmo que a gente tem para viver a vida inteira. Então vamos pensar que a gente tem que viver 90 anos, 95, sei lá quanto a gente chegar, 100 anos daqui a pouco. Se a gente não cuidar bem desses néfrons, a gente vai fazer falta lá na frente. E na hora que o rim para de funcionar,
a gente tem que usar um filtro externo para o sangue, que é a diálise. Que é aquele fantasma que todo mundo, ninguém quer, né? É uma coisa que piora a qualidade de vida, né? Se a gente, por exemplo, tem um rim que não está funcionando bem, ele pode causar que tipo de sintoma? Então, a gente aí tem que diferenciar, tem algumas doenças que cursam com perda da função renal. Como a gente tem muita reserva, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia, tirar um rim de uma pessoa, tirar inteiro, tirar da pessoa, ele perdeu de cara metade da função renal. O outro rim assume uma parte disso, de forma que ele fica com 70% do todo, ele não sente nada, zero. Até a gente perder mais de metade da função dos dois rins, a gente não sente nada, nada. Na hora que começa a inchar, ter aquela urina que faz espuma, subir a pressão, já está numa fase... Então, para prevenir, cuidar dos rins, a gente tem que fazer um check-up aí, meio que anual, né? Cuidar da saúde como um todo. E como o rim é um filtro de tudo do organismo, na hora que a gente cuida da saúde do organismo como um todo, a gente está cuidando dos rins. Né? Se a gente for olhar, acho que é talvez o assunto que daqui a pouco você vai entrar, se a gente olhar numa clínica de diálise, qual a causa daquelas pessoas que estão lá? A gente vai perceber duas coisas. Primeiro que mais de metade, 60%, 70%, são pessoas com mais de 50 anos de idade que estão lá. E segundo, se a gente for perguntar a causa, 2/3 têm pressão alta e diabetes. Então, o rim, ele acaba sendo alvo de outras doenças do corpo inteiro, porque como ele filtra o sangue do corpo inteiro, ele que é o para-raio de tudo quase, né? Então, a pessoa tomou um monte de remédio tóxico, o rim vai sofrer. A pessoa se desidratou, né? O rim vai sofrer. As pessoas estavam perguntando o que tem a ver o Covid com o rim. Em princípio, nada, mas como a pessoa entra num estado de uma doença sistêmica, os casos graves, que felizmente é bem a minoria, o rim também sofre. Então, o rim sofre com tudo. Quando o corpo sofre, está mal cuidado, o rim também sofre. Muitas vezes de forma reversível e algumas vezes de forma irreversível. Forma reversível, o que a gente tem? Você falou de diálise, sei que também existe o transplante de rim, né? Isso seriam formas reversíveis ou tem tratamento medicamentoso que pode fazer o rim voltar a funcionar de forma correta? Perfeito. Existem dois tipos de insuficiência renal. Uma que é a insuficiência renal aguda, que é a reversível. Como acontece isso? Por exemplo, um exemplo bem simples, eu deixar de tomar água, vou caminhar no deserto, vou fazer um triatlon, não tomo líquido, a hora que eu dosar a minha função renal, no final da prova está prejudicada, porque eu me desidratei. Aí a pessoa se hidrata e a função volta ao normal. Outro exemplo, por exemplo, criança que teve uma diarreia, um idoso teve uma diarreia, não conseguiu tomar água, se hidratou, acontece a mesma coisa. Outro exemplo, se intoxicou, machucou o joelho, tomou uma caixa anti-inflamatória porque a dor melhorou e tal, o rim piora. Depois, com a reversão, com a retirada dessa agressão, o rim volta a funcionar. Picada de cobra, leva a insuficiência renal aguda, depois volta e tal. Isso são causas reversíveis, intoxicação por remédios, etc. e tal. As causas irreversíveis, que é aquela insuficiência renal crônica, o rim vai perdendo lentamente a função ao longo dos anos, por um diabetes descontrolado, por uma pressão alta descontrolada. E chega uma hora que esses filtros se transformaram em fibrose. Fibrose é cicatriz, ela não tem função, ela é um remendo. Então morreu o filtro e virou uma cicatriz. E a hora que isso chegar em 10% da função renal total, ela perdeu 90%, sobrou só 10%, isso é incompatível com a vida. Ou ela vai para diálise, ou essas substâncias tóxicas do organismo começam a se acumular até chegar o momento que a pessoa morre. Então, aí ela vai para diálise. Quando chega na opção da diálise, essa pessoa tem a opção ou de continuar a diálise para o resto da vida ou de colocar um órgão extra, colocar um rim novo, que é o transplante. Aí o transplante dá uma segunda chance, porque aí começa a filtrar tudo de novo, funcionar direitinho, a pessoa sai da diálise. Tá, já vamos falar então de transplante, mas eu queria só voltar um pouquinho. Você falou de pressão alta e diabetes como possíveis causas para insuficiência renal. Tem outras causas? Tem uma característica, por exemplo, genética? Se o meu pai teve insuficiência renal, talvez eu possa ter ou não? Como é que é isso? A história familiar é para poucas doenças, felizmente. Então, quais são as principais causas de perda de função renal de forma definitiva, né? Na criança, quando a gente olha o público de crianças, as causas mais frequentes são as malformações congênitas, que no todo são raras, mas assim, a criança já nasce com um rim só, um rim doente, ou com os dois rins fruto de uma obstrução que teve durante a gravidez, isso gera uma perda de função que logo nos primeiros anos isso se fica de uma forma crônica, incompatível com o crescimento da criança e aí precisa ir para a diálise. Então, nas crianças, a causa mais frequente são as malformações congênitas. No adulto jovem, são as famosas glomerulonefrites, são doenças inflamatórias, muitas delas com um fundo imunológico, autoimunológico, e algumas delas de caráter genético familiar.
No adulto jovem, essa é a causa mais frequente, são as chamadas glomerulonefrites. Mas estou falando ainda de públicos pequenos da população geral. O grosso da causa da insuficiência renal, que acontece depois dos 40, 50 anos de idade, é o diabetes e a pressão alta descontrolados. Então vamos lembrar que quem tratar da pressão alta, não é para ficar desesperado, quem tem pressão alta ficar desesperado em casa. Quem cuida da pressão e quem cuida do diabetes está cuidando do seu rim, não vai ter insuficiência renal. Então, a pressão alta, a pessoa fica anos sem fazer check-up, com a pressão descontrolada 10, 15, 20 anos, ou mal controlada, porque não tem o tratamento adequado, e depois descobre quando está inchada já a insuficiência renal, entendeu? Ok. E o transplante? A gente precisa ter alguém da família? Quem é que pode doar um rim? Como é que funciona? Então, o transplante, em princípio, para a insuficiência renal crônica, em princípio, o transplante é o melhor tratamento. Ele é melhor que a diálise em termos de sobrevida, no geral. Exceto para grupos muito particulares que se dão melhor na diálise do que no transplante. Quando a pessoa é candidata a um transplante, ela tem duas opções. Ou ela tem um doador vivo, compatível com ela, geralmente um familiar. Se não for familiar, precisa ter uma autorização judicial. Ou se não tiver um doador vivo ou não quiser de um doador vivo, ele entra numa lista para os doadores de pessoas falecidas, né? Então, o Brasil é bem conservador em relação aos critérios de morte encefálica, né? Depois que o paciente tem morte encefálica, os órgãos podem ser retirados para doação, isso tudo é bem previsto dentro da ciência, dentro da ética, e a pessoa entra numa lista única e a fila vai andando, vai andando conforme o tempo de chegada e conforme a compatibilidade. Chegando a vez dele, ele recebe esse rim. Tá, ok. E risco de complicação? O transplante, a gente tem uma comparação que é bastante, assim, didática, né? No primeiro ano, é igual reforma de casa, sabe? O primeiro ano, quem transplanta tem mais complicação do que quem não transplanta, porque tem a cirurgia, tem a imunossupressão que é mais alta no primeiro ano, tem uma série de complicações perto da cirurgia que a gente chama de perioperatório, né? Depois que passa o primeiro ano, é muito melhor quem transplanta do que quem está na diálise, quer dizer, ele começa a colher os benefícios do transplante. Vai ter mais qualidade de vida. Vai ter mais qualidade de vida. Então, hoje, a gente já tem lá no Hospital das Clínicas, que foi o pioneiro aqui no Brasil, a gente já tem transplantados com 40 anos, o mesmo rim. Então, é uma vida normal, entendeu? Bom, vou abrir espaço para você participar. Manda a pergunta no 11 9 50 45 18 40. Eu volto já já, segurei um pouquinho. Mas eu vou já chamar algumas perguntinhas aqui na tela, tá? Então, pode soltar a primeira, gente? Vamos lá. Boa tarde, tenho cálculo renal, não como comidas muito salgadas e gostaria de saber se o cálculo vem de algum alimento ou é hereditário. O cálculo, a imensa maioria das vezes, é uma predisposição hereditária. É muito raro a alimentação ter influência na formação de cálculos. Quem tem cálculo se beneficia de duas coisas, genericamente falando. Uma, diminuir o sal na comida, né? Diminuir o saleiro, aquele sal extra que põe. As comidas já vêm com bastante sal, no mínimo do mínimo. Segundo, aumentar a ingesta de líquidos, né? E terceiro, né, a terceira dica é incluir os citratos na dieta. Suco de limão, suco de laranja. Perfeito, bora fazer isso para melhorar. Próxima pergunta. Boa tarde, eu tenho uma fissura no rim e tenho cisto. Isso é perigoso? Quais cuidados devo ter? O cisto, se for um cisto simples, né, ele é mais ou menos um envelhecimento do rim. A partir na maioria das pessoas, 30, 40 anos, eles aparecem, aumentam de tamanho, em número ao longo da vida, não tem nenhum problema. Precisa ter certeza que é cisto simples. Então ela procura um médico, ele vai fazer pedir um ultrassom, é cisto simples, não tem que se preocupar. Fissura, precisa entender melhor o que quer dizer essa fissura. Pode ser uma cicatriz, uma infecção que já teve, pode ser só um resquício de um padrão fetal. Mas, enfim, precisa olhar com mais detalhes isso, né? Já é. Próxima pergunta na tela. Boa tarde. É verdade que para cada copo de refrigerante que bebemos, temos que beber 6 copos de água para compensar e limpar os rins? Não é verdade. Ufa! O refrigerante não tem nada demais, assim, isso é curioso, porque criou esse mito, né? Outro dia eu vi até uma gente importante falando isso na televisão. Agora, o refrigerante, o sódio que tem, hoje a gente consegue ler tudo. Uma latinha de refrigerante tem 60 miligramas de sódio. 1 quilo de embutido tem 30 gramas. Olha, é quase 1000 vezes, né? É quase 1000 vezes, 500 vezes mais, né? Peraí, você falou que uma latinha tem... Se a gente olhar, tem 60 miligramas. Miligramas. E o outro tem 30 gramas por quilo do embutido. Um pão gostoso que a gente come tem 2% de sódio. Então, vamos com calma, né? Com esses ditados, vamos chamar populares. Legal, já tinha até ouvido falar que tinha que beber 10 copos de água. Eu falei, gente do céu, tomei um copinho de... e aí vou tomar 10 copos. Não tem nenhum problema. O refrigerante tem seus problemas, assim, coisa de dente, algumas coisas, mas enfim, não é esse vilão todo, não. Próxima pergunta na tela. Boa tarde, pimentas realmente fazem mal para os rins?
Não tem nenhum estudo comprovando isso aí. Show. Mais uma na tela, vai lá. Temos? Então eu tenho uma aqui que foi pedida a pedidos da Diva Carvalho lá de Varginha. Ela quer saber se uma mulher que tem infecção urinária de repetição pode ter problemas nos rins. Pode, mas não é frequente, né? A infecção urinária de repetição na mulher geralmente são cistites, são infecções leves, raramente vão para o rim, que são aquelas infecções mais graves, né? Pode, mas é pouco frequente. Existe tratamento específico para isso, mas não dá para chamar isso de uma doença renal. Ok. E aquela mulher que evoluiu para uma nefrite, tem mais risco ou é a mesma coisa? A pielonefrite, ela tem risco pela gravidade da infecção. É muito raro uma pielonefrite destruir os rins a ponto de perder os 2 rins e terminar em diálise. Isso é extremamente raro. A gravidade da infecção do rim, ela se dá pelo próprio quadro infeccioso, uma ameaça à vida imediata pela infecção em si, né? Como pode ter uma pneumonia, uma outra infecção sistêmica, assim, né? Muito bem. Como é bom conversar com um bom médico, né? E a gente fica aí mais aliviado e mais sábio para tomar boas decisões. Cuide de você com carinho, viu? E olha, o Dr. Renato Falsi, ele está no site renatofalsi.com.br. O telefone de contato para você marcar uma consulta por telemedicina ou numa necessidade também, os médicos estão atendendo. É o 11 3285 3432. 11 3285 3432. E tem o e-mail, né, que é o falecom@renatofalsi.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Uma boa semana, doutor. Obrigado. Obrigada. Tchau. A gente continua pra cá, ó. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Mas a gente precisa cuidar da nossa mente também. E eu sei que muitas vezes você está com a saúde física em ordem, mas está com a saúde mental ruim, se achando péssima.